Se tu te sente sozinho, se tu ora não gosta disso, ora tu gosta disso, ora tu acha que tu precisa ficar sozinho, ora tu acha que tu não precisa ficar sozinho, de que é muito ruim ficar sozinho, se isso dói, se isso te alegra. Solidão e solitude, Diego. Não, enfim, meu nome é Diego Moreira, eu sou psicólogo e hoje eu quero falar contigo sobre solidão. Uns anos atrás eu estava vendo uma série, eu não sei se vocês já assistiram, chamada O Último Homem na Terra, se eu não me engano. Parece que deu uma doença muito grave, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, eu só sei que tinha esse cara e ele virou o último homem na Terra, né? E o que acontece? Ele começa, e eu gostaria que tu pensasse, né? Assim, olha, rapaz, se eu fosse o último homem na Terra, se eu fosse a única pessoa na face da Terra, o que eu faria? Às vezes eu me pego pensando nisso, né? Dizer, pô, rapaz, se eu virasse o último homem na Terra, talvez não teria mais energia elétrica, né? Talvez porque teria que fazer manutenção de redes elétricas, eu não sei fazer durante algum tempo, talvez teria rede elétrica, eu talvez não teria banho quente, mas bom, não sei, poderia aquecer o negócio. Enfim, internet também, em algum momento deixaria de existir, porque eu não faria manutenção, sei lá como é que faz isso. É interessante, né? Só que o que acontece nessa série, né? O rapaz, ele começa, a gente pensaria, Diego, eu vou aproveitar, eu vou no supermercado, eu vou consumir tudo que está lá, eu vou beber todas, eu vou ficar bebaço, eu vou pegar o carro e vou sair dirigindo loucamente. Aqui tem alguma coisa da solidão que a gente consegue pegar que talvez nos mostre um sintoma, algo que pode mostrar por que ficar sozinho é tão ruim para ti, tá? Olha que legal, culturalmente a gente está numa sociedade, num mundo de muitas conexões, né? Tu pode estar vendo esse vídeo nesse momento, criando uma ilusão para ti mesmo de que tu não tá sozinho, aí tu coloca o Diego para falar aí, enquanto eu tô, sei lá, lavando a louça e tal, e o Diego, porra, tô aqui sozinho e tal, eu boto aqui para tu ficar falando, fica uma voz na minha cabeça, que é o ruído. Muitas pessoas às vezes estão só, mas estão em meio ao ruído. E o ruído é problemático. Por quê? Porque eu começo a criar um monte de coisa porque eu não suporto ficar sozinho. Só que a solidão ela tem uma parada estranha, né? Sozinho por quê? Sozinho para quê? Essa é uma grande pergunta, né? Por isso é interessante nós separarmos isso, porque às vezes a gente é gozado, né? Porque a gente usa a mesma palavra, solidão ou ficar sozinho, para situações em que eu quero ficar sozinho e eu gosto, e situações que eu não quero ficar sozinho, Diego. Eu tô cansado de ficar sozinho, eu não aguento mais ficar sozinho, minha vida é muito solitária. E é interessante, né? Porque a gente está usando a mesma palavra para representar dois sentimentos muito diversos. Ora, eu gosto disso, dessa coisa que eu chamo de solidão. Ora, eu gosto dessa coisa que eu chamo de solidão, mas que eu não gosto, ou que eu gosto, e que é um pouco diferente. Só que a gente usa a mesma palavra, né? Olha que loucura. Claro, isso aqui eu posso simplesmente diagnosticar como um mau domínio da linguagem, porque a gente pode chamar diferente, né? Olha, eu posso ficar sozinho quando eu me recolho, tem aquela solidão onde eu me recolho, tem aquela solidão que é o isolamento, são pessoas que ficam isoladas, tem a pessoa que tem essa característica de, porra, tem aquela coisa que falam, né? Solidão e solitude, não quero entrar nisso aqui. Tem pessoas, vão pegar Buda, sei lá, por exemplo. Buda, muito rico e tal, casou com a prima, sem vergonha, né? Incesto ali. Pô, foi lá, num dado momento ele vai ficar com os monges. Jesus vai ficar no deserto 40 dias. São Bento larga tudo que estava lá, né? Os bárbaros invadindo e tal. E, porra, vai lá e vai, sobe um monte lá e fica lá numa caverna. E aí funda os beneditinos. E aí que vivem só disso. E é muito interessante isso, né? Se a gente for pegar para ler os diários dos monges, né? É muito rico, porque parece que quando tu vai para a solidão, tu te confronta contigo mesmo. Olha aqui, então a gente já consegue trazer um barato massa desse negócio da solidão, que qual é o problema? Eu não consigo ficar sozinho porque eu não suporto ficar comigo mesmo. Quando que eu não suporto ficar comigo mesmo? Vou te contar uma outra história. Um rapaz jovem russo, por volta século XV, se eu não me engano, não vou saber te precisar exatamente,
ele se tem como um personagem extraordinário, como um homem espetacular, o brabo, o pica de ouro. E aí ele se coloca aquela coisa meio super-homem, né? Meio Nietzsche. E ele decide assassinar uma velha usurária, uma velha agiota. E ele assim o faz. Mata essa velha. E por acidente ele acaba matando a sua irmã. A irmã dele não, a irmã da velha. E ele começa a delirar, começa a ficar febril, começa a ficar maluco, começa a ficar meio paranoico. Só que, sabe o que aconteceu? Ele cometeu o crime perfeito. É um crime que ninguém vai descobrir. Com certeza, né? Essa é a história. Ninguém vai descobrir isso. Só que ele vai ficando cada vez mais doido. Esse personagem é Raskolnikov, de Crime e Castigo, do Dostoiévski. Crime e Castigo. Não é nenhum spoiler dizer que todo crime vai ter um castigo, né? Olha, tem um crime, tem um castigo. Ele acaba na Sibéria, né? Ele confessa o crime num dado momento. E a Sônia, uma prostituta, digamos, quase por obrigação, para poder alimentar a família, etc., acompanha ele. Olha que legal. O Raskolnikov ele continua sozinho no início, no meio e no fim, mas tem uma companhia. Olha que legal, a gente pode então estar acompanhado, mas nós vamos necessariamente continuar sozinhos. E olha, vamos conectar um negócio. Pessoas que não conseguem ficar sozinhas, em geral, são pessoas que não conseguem tomar decisões. São pessoas que não conseguem sofrer as consequências dos seus atos e, portanto, ficam procurando justificativas externas. Ah, aconteceu por causa daquilo. Fica justificando, no final das contas, os seus atos. Por quê? Porque tem meio que um estado natural do ser humano que é dessa própria solidão. Como assim, Diego? Um estado natural? Olha que loucura. Quando eu gravo esse vídeo, só eu gravo esse vídeo. Esse ato de gravar esse vídeo aqui pra ti, só eu. Quando tu tá me ouvindo, só tu tá me ouvindo. Do jeito que tu tá me ouvindo. Diego, é óbvio isso. Presta atenção. O ato humano, no final das contas, ele é solitário. Ele é sozinho. Porque quando eu faço, só eu faço. Só eu decido. Só eu delibero. Vamos lá no personagem da série que eu falei. Olha que legal. Ele, de algum modo, quando ele está sozinho e ele vira o único homem no mundo, meio que permite que venha à tona aquilo que ele realmente é. Vamos conectar com Raskolnikov? Ele fica maluco porque ele não consegue suportar a própria consciência. Ele confronta com ele mesmo. Ele fica no quarto dele doidão e etc e tal. Por quê? Porque ele não suporta aquilo que ele se tornou, um homicida. E a consciência dele acusa, e eu vou trazer aqui o Igor Caruso, que eu sempre trago para vocês, que é a supressão da consciência moral, é um dos maiores geradores de neurose. Ou seja, quando eu traio aquilo que eu julgava certo, que eu julgava, né, traio aquilo, puta, cometi uma coisa errada que eu não devia fazer. Quando eu faço isso e eu não tenho uma redenção, eu não tenho um sentido naquele meu ato, eu não vou suportar ficar comigo mesmo. É uma coisa, uma vez por ano eu faço retiro, né? Eu faço um retiro espiritual. E um retiro espiritual, ele é sozinho, né? Outras pessoas fazem ali conosco, mas nós ficamos em silêncio. Tu te recolhe, tá? Essa é a palavra certa. Eu me recolho, de algum modo. Para quê? Para fazer essa higienização pelo lado de dentro, para silenciar esses ruídos, que muitas vezes, né, no dia a dia a gente vai lá, caralho, puta, muito barulho, muita informação, uma dispersão para recolher, integrar essas coisas em mim e fazer uma avaliação. Por que isso não é tão ruim? Claro, muitas pessoas que vão fazer pela primeira vez o retiro, um retiro de silêncio, alguma coisa nesse sentido, as pessoas meio que dão uma pirada no início. Por quê? Porque silencia e aí é como se fosse uma latrina cheia. Começa a vir um monte de merda para fora. E é assim mesmo, né? Quando tu te recolhe e tu fica sozinho contigo mesmo, tu percebe uma quantidade de porcaria que tem dentro de ti. Mas, claro, essa porcaria, digamos, é só a primeira etapa dessa latrina, porque depois tu vê que tem coisa mais profunda, tem coisa boa também, que tu silencia. É o que acontece também com esse último homem da Terra, né? Num dado momento ele, puta, tô sozinho aqui, velho. E ele não quer, ele se diverte muito, ele se interte com muitas coisas, mas num dado momento ele é obrigado a confrontar consigo mesmo. Claro, lá na série daqui a pouco aparece uma mulher porque ele queria uma companhia. É como se fosse uma ideia de Adão e Eva, assim, né? Ah, porra, não é bom que o homem esteja só. Aí aparece, aí ele já começa a mentir, começa a fingir, começa a se dispersar com outras coisas. Beleza.
Então tem esses ruídos, né, que muitas vezes nos atrapalham e a gente precisa silenciar. A solidão, portanto, ela tem uma função. E olha, quando eu digo que ela tem uma função, ficar sozinho em vão é uma porcaria mesmo. Ficar sozinho em vão é uma porcaria. Por isso que eu chamei de recolhimento. A solidão, quando ela tem um início, um meio e um fim, ou seja, eu me recolho com um sentido, com uma finalidade, eu fico sozinho com uma finalidade, eu procuro um fruto. Isso é necessário. A gente precisa ter essa higienização, digamos assim. Eu vou me recolher, eu vou ver como é que estão as coisas, eu vou parar, vou pensar. Não é assim para montar um projeto qualquer? Pô, vamos parar, vamos reunir, vamos pensar, vamos conversar aqui, vamos projetar a vida, para onde vai, etc. O problema são essas solidões vazias. Essa solidão que não presta para nada. Essa solidão onde eu estou só me isolando no final das contas. Eu estou cortando vínculos com alguns deveres meus, né? Seja porque eu estou cheio de saco, etc. É como se eu fiquei meio cínico até. Né? Fiquei meio cínico, aí eu fico ruminando as coisas, etc. E aí eu começo a evitar mesmo as coisas na vida. E aí eu acabo realmente solitário. Essa pessoa, se tu tá te sentindo assim, sozinho nesse sentido, né? Uma solidão que não tem porquê. Uma solidão que não é um recolhimento, uma solidão que não procura nada. Vê? Eu vou trazer o Viktor Frankl aqui para a jogada, né? Da logoterapia. Os 3 pilares, né? A tríade do sentido. Amar alguém, servir ao ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Pessoas solitárias e que não suportam isso, geralmente são pessoas, e eu sinto dizer isso, eu sei que pode acabar tocando em alguma parte delicada em ti, pode ser justamente porque tu só está pensando em ti. Olha que legal, então a gente consegue dividir 2 tipos de solidão. Uma solidão que é para alguma coisa e uma solidão que é vazia, que é evitativa. Uma pessoa com a vida cheia, uma pessoa com a vida cheia de sentido, uma pessoa cheia de serviço, no final das contas, que passa saindo de si, é uma pessoa que não vai sofrer com essa solidão. Porque sempre quando ela volta para a solidão, é uma forma dela fazer essa higienização para, de novo, vir se recolher e ir adiante. A solidão, portanto, ela é não ia dizer um mal necessário, né? Ela é um bem necessário. É que a gente usa essa mesma palavra para diversas coisas, né? Porque no final das contas tem essa solidão ontológica, que só eu sofro, só eu decido. E se tu tem dificuldade em tomar decisões, por exemplo, pode ser justamente porque quando tu tem que tomar a decisão, tu tem que te confrontar contigo mesmo. Tu tem que pensar o que eu quero, o que eu vou decidir. E, meu Deus, quando eu tenho que decidir, eu não consigo justificar nada. Talvez seja até por isso, né? Tu tá, às vezes, num impasse para uma decisão e tu fica pesando, né? E olha que legal, às vezes não tem como, porque, porra, tem prós, tem contras e só cabe a mim decidir. Nossa, Diego, como eu queria que alguém decidisse por mim. Essa é uma característica muito, muito clara de quem sofre da solidão vazia. Uma clara dificuldade em tomar decisão. Por quê? Porque eu tenho que decidir, eu tenho que me confrontar comigo mesmo. Eu tenho que ir nesse âmago onde eu decido, nesse âmago de mim mesmo, aonde eu decido as coisas. Beleza. Diego, como que isso aqui, o que eu faço? Eu não sei. Não sei o que eu faço. Porque, sei lá, nunca parei para pensar sobre isso. Eu nunca... sei lá, eu sempre fui guiado assim a toque de caixa na vida, né? Eu ia fazendo o que dava na telha. Exatamente, esse é o problema. As decisões é aquela coisa, quem é fiel no pouco é fiel no muito, né? Quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. O que isso quer dizer? As pequenas decisões e que tu negou esses pequenos encontros contigo mesmo ao longo da vida não permitiu que tu agora, nessa grande decisão, consiga decidir. Entende isso? Esse é um grande drama. A solidão, no final das contas, é para nós meditarmos justamente essa posição existencial. Muito, muito importante, no final das contas, de que, cara, eu sou responsável pela minha vida. É muito gozado, né? É muito fácil a gente arranjar justificativa para não sermos nós no mundo, para parecer que a gente não está sozinho, né? Que tem um monte de ruído nos influenciando, etc. É um ganho secundário, nós podemos dizer assim. Eu crio um monte de justificativas
E esse é o ganho. Um monte de justificativo, porque tem isso, porque Diego, porque tem aquilo, porque tem essa amarra, porque... para justificar o fato de que, na verdade, eu tô sozinho e eu tenho que decidir pela minha vida. Claro, a gente precisa se situar nesse lugar e facilita quando nós temos uma boa companhia. Só que é legal, né? A companhia não tem como fazer pra gente. E talvez o que te falta e que pode te ajudar é uma boa companhia. Mas se eu for olhar, talvez analisar a tua vida, tu só anda com gente que tá mais perdida do que tu. Gente mais ansiosa, mais maluca do que tu mesma. Eu tava pensando nesse dia, tava conversando com minha mulher, uma dessas viagens aqui que me dá, né? Parece que tem que fumar um baseado até para poder, né? Tem que pegar um papelzinho aqui, enrolar um beck, enrola o beck. Agora vai, hora do reggae, hora do Bob Marley agora. Presta atenção. Tu prefere, que viagem, olha só, falar em voz alta isso. Olha só, tu prefere ser imagina que tu é uma árvorezinha. Imagina que tu é uma árvorezinha. Tu prefere, e imagina que tá um vendaval brabo. Tá uma ventania, essa ventania de primavera agora, pólen pra cacete. Um vendaval brabo. Tu prefere ser essa árvorezinha, né? Você tá crescendo ali timidamente em meio a outras arvorezinhas ou meio a árvores grandes, sólidas, com raízes profundas? Claro, prefere estar entre as raízes profundas, né? Essas outras árvores já estabelecidas, com raízes profundas, com um tronco bem... Por quê? Porque vai parar esse vento. Eu consigo me apoiar. Até se eu cair para um lado, meio que eu me apoio nelas. Porque se vem o vento, um monte de gente aqui tão perdido quanto eu, todas essas arvorezinhas aqui, vem o vento, leva todas. Claro, pode ser pior, porque às vezes tem árvores muito grandes que estão com a raiz podre. E essa raiz podre, vem um vento, derruba e mata todo mundo que está ali na volta. Claro, a gente tem esse aspecto de solidão, mas a gente não foi feito para ficar sem companhia. Quando a gente vai lá no mito de Adão e Eva, não, esse sozinho é diferente. Assim, olha, Adão ele continuava sozinho. Ele continua, até a questão do pecado, né? O pecado é individual. Cada um faz o seu, né? Mas Eva era uma companhia para Adão. E, de fato, nesse sentido, ninguém foi feito para não ficar acompanhado, para ser uma ilha. Ninguém foi feito assim, né? Porque até a característica de zoopolitikon, né? O Aristóteles vai classificar o homem como esse político, né? Tanto que os gregos vão sempre trazer essa dimensão da polis, viver, né, a política, viver como um cidadão, viver dentro da cidade. Isso é muito importante, né? O ser humano sempre se associou em tribos e etc. Essa solidão que é não estar com ninguém, puta, isso é de uma soberba braba, né? Achar que tu não precisa disso, né? Não precisa de alguém. Mas tem uma solidão muito perto, muito dentro de nós que a gente sempre vai acabar vivendo, que é essa da decisão. E a gente pode estar acompanhado, assim como Sônia, no caso, a prostituta, né, do Raskolnikov, acompanha ele até a Sibéria, mas ela nunca pôde confessar o crime por ele. Ela nunca pôde pagar pelo crime dele. Ela nunca pôde tomar uma decisão, confessar pelo Raskolnikov. Sendo mais prático, né? Se tu não está conseguindo ficar sozinho, é porque provavelmente tem muita sujeira aí dentro. Tem muita bagunça aí dentro. Tem uma série de mentiras que às vezes tu contou para ti mesmo e que tu precisa falar em voz alta. Diego, é muito insuportável, eu não consigo. Beleza, a terapia às vezes entra nesse lugar. A terapia é essa companhia. Tem terapias que vão ferrar isso. Por quê? Porque vão botar panos, que elas vão tirar de ti esse peso da solidão que é tomar uma decisão. Essa terapia é uma merda. Terapias que vão te tratar que nem um cachorro condicionado, onde tu não toma decisão nunca. Só que isso é falso. Porque no final, quando tu te confronta contigo mesmo e tu vê que cabe a ti tomar uma decisão. Essas terapias tu foge. Mas tem aquela terapia que pega na tua mão, que tá, eu tô contigo. Decide, pô. E coisa boa quando alguém pega na nossa mão e diz assim, decide. O que tu decidir, eu tô contigo. Isso é muito bom, né? Diego, mas é exatamente isso que eu quero. Tu falou tudo. É exatamente. Eu me sinto sozinho porque eu não tenho essa companhia. Tá bem? Seja essa companhia para alguém. Seja essa companhia para alguém. Porque, assim, né? Tem um monte de gente se sentindo sozinho. Tem uma imagem japonesa, se eu não me engano, que fala que o céu
japonesa, é uma coisa assim, ou uma alusão ao mundo aqui embaixo, mas enfim, é uma imagem bonita que diz que é como se todo mundo tivesse hashis, hashis é os pauzinhos, né, de comer sushi, presos nos braços, que são muito grandes. Então tu não consegue te alimentar, né? Tu não vai conseguir fazer isso aqui, porque é muito grande, então tu não vai conseguir te alimentar. Tu tem hashis muito grandes e tá numa mesa cheia de gente. Se todo mundo tentar alimentar a si mesmo, todo mundo vai morrer de fome, porque não vai conseguir. Então, esses hashis, então, eles são para alimentar a boca do outro, que está na tua frente. Tá aí. Servir um ideal, amar alguém e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Seja essa companhia para alguém. Diego, eu não consigo. Diego, não sei. Ué, porra, aí tu é egoísta do caralho, né? Seja essa pessoa que alguém pode ligar, que pode contar. Essa pessoa nunca vai estar sozinha. Percebe? Uma pessoa que é amada realmente pelos outros, porque ela faz falta. Eu te pergunto, tu te sente sozinho por quê? Será que tu faz falta? Diego, eu não faço. Isso está numa depressão absurda ou até faço falta e sinto que não. Beleza, procura acompanhamento terapêutico, tá? Mas eu falo para ti que tá com a cabeça mais ou menos no lugar e tem essa ideia, né? Faça falta, caramba. Ser útil, né? Poxa, serve as pessoas aqui. Tu vai ter tantos amigos, tu vai ser uma pessoa com quem as pessoas podem contar no final das contas. Essa pessoa nunca está sozinha. Ela nunca se sente sozinha. Diego, mas eu passo fazendo tudo para os outros e etc. Não, tu passa fazendo para ti. Tu faz para os outros fazendo para ti. Esperando reconhecimento, esperando aplauso, esperando, sei lá o que for, like. Faz. E tu vai te surpreender com quanto que tu vai querer realmente a solidão, porque tu vai estar sendo requisitado, tu vai ser sendo quisto. O teu sentimento de desamor ele vai embora imediatamente. Porque ainda que tu não se sentisse ou tu não parecesse amável antes, agora tu é amável. Porque tu adquiriu um valor muito grande, né? Então é uma pessoa agora que faz a diferença. A solidão é importante. Todo recolhimento ele tem que ter um para quê, ou seja, Diego, então, quando que eu devo me isolar? Um para quê? Olha, tem que ter um fruto. Tem que ter uma função essa solidão. Senão é só um isolamento, eu estou só fugindo. Isso é útil, caramba. É simplesmente assim. Tá bom? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Não façam nada que eu não farei. Te inscreve no canal aqui. Comenta aqui embaixo. O que tu achou do vídeo? Tá bom? Não faço nada que eu não faria. Até a próxima. Tchau, tchau.